Imagina só você estar tão desesperado, tão no limite, que a única saída parece ser fazer um acordo com o próprio demônio. Parece coisa de filme, né? Mas ao longo da história, diversas pessoas alegaram ter feito exatamente isso. E o mais perturbador é que muitas dessas histórias têm registros, documentos e testemunhas que fazem a gente questionar até onde vai a realidade e onde começa a lenda. Hoje vamos mergulhar nos pactos demoníacos mais sinistros já documentados, aqueles que arrepiam até os mais céticos. Seja bem-vindo ao Arquivo Cipriano. Vamos começar pelo caso mais famoso de todos, o do violinista italiano Niccolò Paganini. Esse cara tocava violino de um jeito tão absurdamente perfeito que as pessoas da época simplesmente não conseguiam acreditar que aquilo era humanamente possível. Estamos falando do início do século XIX, quando Paganini dava concertos pela Europa inteira e deixava plateias inteiras de boca aberta. Suas mãos se moviam tão rápido, ele executava técnicas tão complexas que violinistas profissionais juravam que era impossível reproduzir. E aí começaram os rumores. Diziam que ele tinha feito um pacto com o diabo em troca de habilidades sobrenaturais no instrumento. Mas aqui fica interessante, porque Paganini nunca negou completamente essas acusações. Pelo contrário, ele meio que brincava com isso, alimentava o mistério, aparecia vestido de preto nos palcos, tinha uma aparência meio cadavérica e magra que só aumentava a atmosfera sombria. Tem até uma história de que durante um concerto em Viena, uma corda do violino dele quebrou, depois outra e mais outra, até que ele terminou a música tocando apenas com uma única corda. A plateia entrou em pânico. Algumas pessoas desmaiaram, achando que estavam vendo uma manifestação demoníaca. O mais perturbador, quando Paganini morreu, a Igreja Católica se recusou a enterrá-lo em solo sagrado por anos, deixando seu corpo praticamente abandonado, porque acreditavam mesmo que ele tinha vendido a alma. Agora, se você acha que essa história é pesada, espera até conhecer o caso de Urbain Grandier, um padre francês do século XVII que foi acusado de fazer não um, mas vários pactos com demônios. Grandier era um cara carismático, bonito, inteligente, mas também arrogante e mulherengo, o que não combinava muito bem com a batina que ele vestia. A treta começou quando freiras de um convento em Loudun começaram a ter convulsões, a falar em línguas estranhas e a alegar que estavam possuídas por demônios. E adivinha quem elas disseram que tinha mandado esses demônios? Exatamente, o padre Grandier. O julgamento foi uma loucura total. As freiras se contorciam durante as audiências, gritavam obscenidades, faziam acrobacias que pareciam impossíveis. Mas o mais bizarro foi quando apresentaram como evidência um suposto documento assinado pelo próprio Grandier e por vários demônios, incluindo Satanás, Belzebu e Astaroth. O documento estava escrito de trás para frente, em latim, e supostamente provava o pacto demoníaco. Até hoje, historiadores debatem se aquilo foi uma armação política, já que Grandier tinha inimigos poderosos, incluindo o cardeal Richelieu. Mas o fato é que o padre foi queimado vivo em 1634, e durante sua execução, testemunhas juraram ter visto moscas negras saindo de sua boca, que eles interpretaram como demônios, abandonando o corpo dele. Mas vamos para uma história que aconteceu bem mais perto de nós, no Brasil mesmo. Poucos conhecem o caso do fazendeiro de Minas Gerais, que, segundo relatos locais do século XIX, teria feito um pacto nas encruzilhadas para salvar sua propriedade da ruína. A história conta que o homem estava falido, prestes a perder tudo, quando numa noite sem lua, foi até uma encruzilhada específica na divisa de sua fazenda. Lá, ele teria realizado um ritual que aprendeu com um escravo africano, oferecendo seu sangue e prometendo sua alma em troca de riqueza. O perturbador é que, segundo os registros da região,
Da noite para o dia, a fazenda começou a prosperar de forma inexplicável. As plantações que estavam morrendo floresceram. O gado se multiplicou e o homem se tornou um dos mais ricos da região em poucos meses. Mas aqui vem a parte que deixa qualquer um arrepiado. Exatamente 7 anos depois daquela noite, o fazendeiro foi encontrado morto em sua cama, com uma expressão de terror absoluto no rosto e marcas estranhas no pescoço que ninguém conseguiu explicar. Os empregados da fazenda juravam ouvir gritos vindos do quarto dele naquela noite. Mas quando arrombaram a porta, estava trancada por dentro e não tinha ninguém lá além do corpo dele. A família abandonou a propriedade imediatamente e até hoje existem pessoas na região que juram que a fazenda é amaldiçoada. Cruzando o oceano novamente, temos que falar de Gilles de Rais, um nobre francês do século XV que lutou ao lado de Joana d'Arc. Esse cara era considerado um herói de guerra, rico, poderoso, respeitado. Mas depois da morte de Joana, alguma coisa nele quebrou completamente. Gilles começou a se interessar por ocultismo, alquimia e, segundo confessões dele mesmo durante seu julgamento, invocação de demônios. Ele admitiu ter feito pactos com entidades demoníacas chamadas Baron e Belzebu, prometendo qualquer coisa em troca de conhecimento e poder. O que torna esse caso absolutamente aterrorizante é que Gilles não estava apenas brincando com livros de magia. Ele foi acusado e confessou ter torturado e assassinado centenas de crianças em rituais satânicos na tentativa de materializar esses demônios. Os detalhes dos julgamentos são tão perturbadores que muitos historiadores ainda hoje debatem se tudo aquilo foi real ou se foi torturado para confessar. Mas o fato é que ele foi enforcado e queimado em 1440, e sua história inspirou a lenda do Barba Azul, aquele conto de fadas que, na verdade, não tem nada de fada. Voltando para tempos mais recentes, não dá para ignorar a lenda de Robert Johnson, o bluesman americano, que supostamente vendeu sua alma ao diabo numa encruzilhada no Mississippi. Johnson era um músico medíocre, mal sabia segurar um violão direito, quando de repente desapareceu por alguns meses. Quando voltou, o cara tocava como ninguém nunca tinha visto antes. Criava melodias que pareciam vir de outro mundo. Tinha uma técnica que guitarristas até hoje estudam e tentam entender. A história que ele mesmo contava e que virou lenda do blues é que numa meia-noite ele foi até uma encruzilhada específica perto de Dockery Plantation, onde um homem grande e negro pegou seu violão, afinou, tocou algumas músicas e devolveu. A partir daquele momento, Johnson conseguia tocar qualquer coisa. O detalhe macabro, ele morreu aos 27 anos, envenenado, em circunstâncias misteriosas, exatamente como o pacto tradicional dizia que aconteceria. E tem mais. As letras de suas músicas estão cheias de referências a encontros noturnos, encruzilhadas e demônios, como se ele estivesse deixando pistas do que realmente aconteceu. A questão que fica é: será que essas pessoas realmente fizeram pactos com forças sobrenaturais ou eram apenas indivíduos excepcionais cujos talentos foram interpretados como algo demoníaco por sociedades supersticiosas? Ou talvez, e isso é o que mais assusta, será que existe algo além da nossa compreensão? Algo que algumas pessoas realmente descobriram como acessar, pagando o preço mais alto que existe? O fato é que essas histórias persistem através dos séculos, documentadas, testemunhadas e continuam nos fazendo questionar até onde vai o poder da ambição humana e o que realmente estamos dispostos a sacrificar pelo que desejamos. Pensa nisso. Da próxima vez que você estiver disposto a fazer qualquer coisa
para conseguir algo que quer muito, porque, como essas histórias mostram, às vezes conseguimos exatamente o que pedimos, mas o preço pode ser muito maior do que imaginávamos. E agora eu quero saber de você. Essas histórias são apenas ecos de um passado supersticioso ou provas de que há forças que ainda não compreendemos? Deixa seu comentário aqui embaixo. A sua visão também passa a fazer parte deste arquivo. Se esse conteúdo te prendeu até aqui, fortaleça o Arquivo Cipriano. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino, porque isso ajuda mais do que você imagina a manter esses registros vivos. Outros arquivos permanecem selados, mas alguns já estão sendo preparados e serão abertos no momento certo.